Atual controller da Unimed Uberaba, tem mais de 20 anos de experiência em finanças, atuando em ambientes industrial, corporativo e hospitalar. Sua trajetória abrange setores como mineração, metalúrgica, frigorífico, prestação de serviços e saúde suplementar. Destaca-se pela sua versatilidade e expertise em gestão financeira. Senhoras e senhores, por favor, recebam com uma forte salva de palmas, porque ele veio de longe, Leonardo Souza. Obrigado, professor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Como anunciado, né, sou mineirinho, então vocês não estranham o sotaque, né, o sotaque mais charmoso aí do Brasil. Sou mineirinho de Uberlândia, Minas Gerais. Passei muito frio aqui ontem à noite, tá? Cheguei. E tô com a minha colinha aqui, tá? Vocês não reparam, porque depois dos 40, já não lembro mais nem o que eu almocei hoje. Então, vai gastar a colinha. E o nosso tema vai ser estratégias essenciais para o planejamento de 2025. Terceirizei o meu passador de slides ali, ó, né? Já planejei isso antes, né? Já na minha estratégia. Pode passar, por favor. Alerta de spoiler, nada de celular, viu? Esqueçam o celular. É spoiler porque o mundo mudou, né? Então, se fosse 2009, 2010 aqui, ninguém ia estar com o celular na mão, né? No máximo uma maquininha fotográfica. Hoje todo mundo está aí com o smartphone na mão e as coisas mudaram e evoluíram. Então, nada de celular, pessoal, evitem. De passar. Um pouquinho da minha carreira, já vou para 42 anos, né? Não parece, né? Parece mais, mas já trabalhei em muitas empresas, eu só não morei no sul do país ainda. Já morei no Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte, no Nordeste. Estou esperando o convite, tá? Estou aberto. Trabalhei na Votorantim, Metais, acho que até o CSC dela é aqui em Curitiba. Trabalhei na Companhia Brasileira de Alumínio, também da Votorantim. Trabalhei na BRF e trabalhei em 6 singulares do sistema Unimed. E hoje sou controller lá da Unimed Uberaba, sou contador e administrador de formação e fiz algumas pós-graduações aí, né, em áreas afins. Bom, pessoal, para começar, trago aqui, né, o Porter, né, o pai do BSC. Ele diz o seguinte: uma empresa sem estratégia faz qualquer negócio. Né? Por incrível que pareça, hoje ainda tem empresas grandes sem estratégia, né? Que você não vê nenhum mapa estratégico lá na parede. Quando você não tem estratégia, você não tem meta, você não tem objetivo, você está muito mais sucinto a executar, fazer um negócio mal feito, mal sucedido. Então, estratégia, né? Tem o livro lá, Arte da Guerra, que o pessoal gosta de ler bastante, né? E aí a gente faz uma analogia, né, no mundo dos negócios com a guerra. E eu vou trazer também um pouquinho aqui a nossa conversa para o lado da saúde suplementar, que é onde eu estou hoje, né, há quase 10 anos. Né? Então, os deveres de um general e de um homem de negócio, eles são muito parecidos. Ambos envolvem o planejamento aí dos recursos, né? Ambos envolvem a estratégia para você vencer o inimigo com o menor sangue possível, né? Gastando o mínimo possível de esforço para isso. Então, estratégia veio muito ali, né, da guerra, né, das estratégias de guerra, e isso veio parar no mundo dos negócios também. Pode passar. Então, quando a gente fala de estratégia, e aí eu vou tentar fazer aquele link entre a estratégia e o planejamento, a gente precisa entender alguns conceitos básicos, né? Primeiro, quem define a estratégia das organizações é o conselho de administração, primeiramente. A gente tem muitas empresas que o conselho de administração é muito pouco envolvido, né, na definição da estratégia. E quando você tem um conselho de administração dentro do modelo de governança corporativa bem estruturado, um conselho multidisciplinar, né, com membros independentes também, a estratégia tende a ser melhor. Então, o conselho
O papel dele, né, é avaliar, direcionar, monitorar, pensar no longo prazo, né, definir a estratégia de capital da companhia, supervisionar a diretoria executiva, mas principalmente definir o caminho, qual estratégia a ser seguida. Pode passar. Então, pessoal, o mundo mudou, né? Então, o mundo mudou. Hoje tudo gira em torno do smartphone, hoje tudo gira em torno da internet. Os produtos digitais, eles chegaram e chegaram para ficar, tem derrubado aí muitas empresas, muitas companhias, muitos grupos, né? Pode passar. Então, quando a gente fala um pouquinho, né, da origem da estratégia, é um termo grego, né, general no comando das tropas, né? E esse termo já trazia a ideia do objetivo a ser alcançado e os planos de ação a serem realizados, né? Não existe um conceito aí de estratégia. Então, quando a gente traz aí esse termo, a gente tem que pensar assim nos diversos cenários que existem hoje no mercado quando a gente pensa em estratégia, né? Um general da guerra, ele pensa nos cenários. Estratégia é sempre pensar no futuro, né? Inclusive, quando a gente leva isso para o planejamento, a gente olha muito os forecasts da vida, que a gente já falou hoje cedo. O que tem de forecast, né, porco nas empresas, aquele forecast que não leva a nada, que não acerta nada, é muito complicado. E aí a tecnologia ajuda também, né? Já fazendo o gancho com o sistema plano me ajudou muito nesse sentido, em ter um forecast adequado. Pode passar. E hoje em dia, né, o apetrecho mais utilizado ele é o smartphone. Hoje. Amanhã não sabemos. Amanhã eu não sei se vai ter um chip no meu braço, amanhã eu não sei se eu vou ter um colar aqui, se eu vou ter um chip na cabeça, não sei. Se eu vou ter uma inteligência artificial aqui no meu ouvidinho, né, contando as coisas para mim, não sei. Mas hoje é. E se a gente observar, né, a maior empresa de transporte privada do mundo, ela não possui nenhum veículo em sua frota hoje. E ela derrubou aí, né, os taxistas, né, num curto período de tempo. Nós temos também a maior empresa de reservas e hospedagens do mundo, que ela não é proprietária de nenhum imóvel. Então, isso é assustador, né? Quem imaginava isso há 10 anos atrás? Então, o mundo mudou, a tecnologia está aí, e a gente percebe também que empresas que não investem em inovação e em tecnologia, que não têm um planejamento de CAPEX adequado nesse sentido, elas sofrem bastante, né? E elas tendem a cair, né, no futuro, no longo prazo. Passar. Perfeito. Nesse cenário, né, a gente tem hoje muitas fusões e aquisições, e aí eu vou falar um pouquinho do mercado de saúde, né, a qual eu estou inserido. Até um tempo atrás, a Unimed, né, o sistema Unimed, ele reinava muito soberano e muito tranquilo, né, no Brasil. E de uns tempos para cá, a situação ela vem se complicando. Apesar de toda a força do sistema Unimed, né, de ser uma cooperativa, do cooperativismo, da qualidade dos médicos, os concorrentes começaram a aparecer. E o mercado de saúde, ele envolve hospitais, ele envolve laboratórios, ele envolve imagem, ele envolve o SADT, que a gente chama, OPME, órteses e próteses. Então, é um mercado muito abrangente. E esse cenário de fusões e aquisições ele vem crescendo. Então, eu tenho a Apvida com Notre Dame, eu tenho DASA, né, eu tenho Sul América, Redditor, Oncoclínicas, Atena Saúde, eu tenho vários grupos novos surgindo no Brasil, brigando por esse mercado, que é um mercado lucrativo, né? Ninguém escolhe ficar doente. Quando você fica doente, você precisa do médico, você precisa, né, de um plano de saúde, você precisa ser atendido. E diferente de um bem de consumo, que você escolhe consumir ou não, na saúde você não tem alternativa, né? Ficou doente, você vai precisar, né, de um plano de saúde, de um médico e assim por diante. Então, essa consolidação do mercado, ela vem acontecendo. E o sistema Unimed, né, hoje,
até por ser uma cooperativa, e são cooperativas independentes societariamente falando, assim como algumas cooperativas de crédito também, a gente tem dificuldade, às vezes, em traçar as estratégias. E tem muita empresa, né, que tem aquela imagem pré-concebida de fazer um planejamento estratégico em um dia. Então, eu entro na sala ali com aquela turma toda, vamos definir aqui visão, missão, valores, vamos definir aqui os objetivos estratégicos, e aí eu defino isso tudo com o fígado. E depois, quando chega, né, na hora de trazer isso à prática ou na hora de oferir o resultado disso tudo, dá ruim. Então, o planejamento estratégico, ele precisa ter um rito a ser seguido, né? Quando a gente faz planejamento aí com a Dom Cabral, com a FGV, observem que tem um rito, e eu tenho que dedicar tempo para esse rito. Eu tenho que envolver conselheiros, eu tenho que envolver diretores, eu tenho que envolver gestores, eu tenho que dedicar tempo. Um planejamento estratégico só para inglês ver, ele não funciona, né? Então, isso é fato. Então, a gente tem que tirar essa imagem pré-concebida de que fazer planejamento estratégico é um dia, 2 dias, uma semana, né? A gente tem que dedicar mais tempo para isso, mais energia. A estratégia também, ela não vem de um processo de aprendizado, né? As pessoas, elas aprendem os caminhos para a estratégia. E lembra lá do Henry Ford? Deixa eu ler a frase do Henry Ford aqui. O Henry Ford, ele falava que o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência. Lá em Minas a gente fala que errar uma vez é humano, errar 2 vezes é goiano, né? Não tem nenhum goiano aqui não, né? A rivalidade lá, Minas e Goiás, né? Não é não? O goiano é quase um mineiro, mas é um mineiro cansado ali, mais deprimido, sabe? Então, se eu errei, eu preciso aprender com o meu erro, né? O ser humano, ele aprende com seus erros, mas tem muitas empresas que não. Ela insiste em errar, ela erra um ano, passa 5 anos, trocou as equipes ali, trocou os colaboradores, ela erra de novo. Então, é sempre, né, um processo de aprendizado ao longo do período, para fazer com mais inteligência. E aí, pessoal, a gente tem algumas questões importantes, né? Nós temos uma operadora no mercado hoje, que é o principal concorrente do sistema Unimed, né, que é a Pvida. A Pvida, ela surgiu de dentro da própria Unimed, né, era um prestador de serviço da Unimed, o dono era um cooperado da Unimed, que resolveu abrir a empresa cresceu e virou um concorrente. Imagine a dificuldade da gente fazer planejamento orçamentário na operadora de plano de saúde. Primeiro, é tudo pré-pagamento, a maioria dos casos. Então, eu recebo primeiro e tenho que garantir a cobertura. E aí, até o NCG de uma operadora de saúde, ele é negativo, né? O dinheiro entra primeiro, pelo menos. Só que quando eu dou uma carteirinha para você, em pré-pagamento, de um plano de saúde, essa carteirinha ela é um cheque em branco. Você pode ficar 6 meses sem usar, como você pode, né, bater na madeira e dar um câncer e gastar R$1 milhão. Então é difícil planejar isso. O custo variável de uma operadora de plano de saúde é o custo da assistência, o custo assistencial. Imagine a dificuldade para fazer um planejamento orçamentário, né, em cima disso. Então, pode passar, a gente precisa pensar nisso e a gente precisa pensar também, quando faz o planejamento da estratégia, na nossa defesa. Né? Nós temos novos entrantes que hoje estão entre os fornecedores, compradores ou produtos substitutos. Né? Nos movimentos de fusão, de aquisição, pode surgir um novo player no mercado para nos incomodar? Essa pergunta também tem que sair. E os produtos digitais? E a inteligência artificial? Né? A inteligência artificial, estou até com medo, gente, que eu sou contador, já escutei uns papos aí que ela faz contabilidade, né? E estou com medo. Confesso que já tirou o sono, né? Vai que esse negócio faz contabilidade, até hoje eu estou errando os débito e crédito e ele não vai errar, né? Então a gente precisa pensar nisso. Produtos digitais. Quantos produtos digitais que a gente tem hoje surgindo no mercado
Então, assim, definir uma estratégia e fazer um planejamento para isso é muito difícil. Mas aí eu repito, o que garante o crescimento e a sustentabilidade de uma organização é o investimento em expansão e modernização. Então, empresa que não tem CAPEX, que não tem um planejamento de CAPEX, que não faz uma reserva de caixa para colocar no CAPEX, né? A gente falou de reserva de caixa hoje de manhã, essa empresa está fadada ao fracasso. Né? Isso é nítido de passar. Então, pessoal, no mundo atual não é o peixe grande que come o peixe pequeno, né? É o peixe ágil que come o peixe lento. Então, a inovação, muitas vezes nas organizações, ela é descentralizada, né? Isso é um problema também. A gente tem essa dificuldade nas cooperativas, porque como cada cooperativa ela é independente societariamente, muitas inovam de forma descentralizada e não compartilham aquilo com as demais. Né? Quantas vezes você pega um Sicoob para trabalhar aí no financeiro, que ele tem API, você vai lá, integra, tudo bonitinho. Na outra semana você pega um outro Sicoob de outro lugar, ele não tem API, não tem nada. É justamente porque é uma cooperativa que inova descentralizadamente. Então a gente tem isso, mas não só em cooperativas, em associações, em algumas outras organizações também. Então hoje quem é lento fica para trás. Você já imaginou se os taxistas tivessem pensado no Uber lá no passado? Né? Depois eles ficaram tentando derrubar, já não tem jeito. É impossível, pessoal, a gente competir com a modernidade. Não tem jeito. Depois que sai alguma coisa nova, moderna, a gente fica aí mesmo para trás. Pode passar. Então, quando a gente olha hoje para o mercado de saúde, por exemplo, nós temos um grande problema, porque além de eu te dar a carteirinha e você ter um cheque em branco na mão hoje, e de você não cuidar da sua saúde, muitas vezes, você não faz caminhada, você não faz corrida, você gosta de comer só batata frita e pizza, né? A gente ainda tem as fraudes no meio do processo. Então, eu tenho colega que empresta carteirinha para o amiguinho, né? Eu tenho médico que às vezes não age eticamente também, né? Nós temos um modelo hoje que a gente chama de free for service, que é eu mando você para o hospital, você interna e eu vou te pagar aquilo que foi consumido, né, nessa sua internação depois. Mas o hospital muitas vezes ele te segura lá. Era para você tomar alta ali com 2, 3 dias, ele te segura uma semana para poder cobrar do plano de saúde. Porque eu pago pela utilização, eu não pago para ele te dar um bom atendimento e te mandar para casa logo. Infelizmente, é o principal modelo que a gente tem hoje. A gente tem outros modelos sendo praticados, mas esse ainda é o principal. Então, as fraudes, pessoal, são números exorbitantes, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Muitas operadoras hoje já têm biometria, já têm trabalhado até com reconhecimento facial, né, e outras tecnologias, mas mesmo assim ainda tem fraude. Tem fraude no reembolso. Então, a tecnologia é o caminho aqui, né, para a gente tentar evitar isso e o investimento em modernização e expansão. Pode passar. Então, como a compreensão da estratégia ela impacta a organização dos sistemas de serviço de saúde hoje? Eu tenho a competitividade frequente, eu tenho a entrada de capital estrangeiro e de grandes grupos, e eu preciso buscar respostas criativas. Então, imagine o seguinte, o sistema Unimed é a maior cooperativa do mundo, tá? E por que o sistema Unimed é forte? Porque os médicos atendem com qualidade, a gente compartilha a marca, compartilha a rede, e eu tenho rede no Brasil todo. Qualquer cidadezinha que você chegar, você é atendido por uma Unimed, e por ser cooperativa, por exemplo, a gente tem, né, o benefício do ato cooperativo na dedução do imposto de renda, né, na hora de apurar o lucro. Porém, o meu concorrente, ele pode abrir capital, ele pode fazer IPO, ele pode fazer grandes fusões e aquisições. Politicamente, é só um dono, 2 donos, é mais fácil administrar. Então, isso tudo é muito difícil hoje. A competição é uma competição muitas vezes desumana, né, desigual, né, quando a gente fala das cooperativas com os grandes grupos. E o Brasil precisa disso. Né? O Brasil hoje tem 4 bancos grandes.
né? O que tem ajudado muito são as cooperativas que têm surgido aí, né, para poder salvar aí a vida dos clientes, senão você fica na mão. E na saúde suplementar também não é diferente, né, nesse caminho. Pode passar. Outra coisa muito interessante, uma cultura aberta que respeita ideias e assuma que elas podem vir de qualquer lugar, né? Então, por exemplo, quando eu trabalhei na Votorantim, nós tínhamos, né, um dos grandes custos fixos que a gente tinha era a manutenção de grandes máquinas, máquinas da Atlas Copco, máquinas de mineração, né? Então, um parafuso da Atlas Copco, ele custa entre 20 e 40 mil reais, um parafuso. E na época, um operador, ele deu a sugestão da gente nacionalizar esses parafusos, né, num projeto de Kaizen, e deu certo, assim foi feito, a gente passou aquele parafuso para 5 mil reais, o parafuso nacionalizado. Então, de onde que vem a ideia? A ideia veio do chão de fábrica. É no chão de fábrica que estão as melhores ideias, elas não podem ser desprezadas nem na estratégia, nem no planejamento. Então, isso é importante, a gente precisa ouvir o chão de fábrica que está na operação do dia a dia, que é dali que vem, né, as grandes ideias. Pode passar. Outra coisa, pessoal, é que informação é poder, né? Esse é uma outra estratégia essencial para o planejamento de 2025. Então, informação é poder. Deixa eu passar para o lado de cá, o pessoal de cá me vê mais de perto aqui, compartilhar minha beleza. Pode passar. Você está indo muito bem, viu, passador? Excelente. Excelente. Então, pessoal, quando a gente faz o planejamento estratégico, e o que eu faço primeiro? Eu faço o planejamento estratégico ou eu faço o orçamento na minha empresa? É claro que é o planejamento estratégico, que é dali que eu vou desdobrar ele em CAPEX e em OPEX. Se eu faço o orçamento primeiro e faço o planejamento depois, né, não é uma ideia muito esperta, né? Coisa de goiano. Então, pessoal, o que eu preciso fazer, né, quando eu vou fazer a estratégia? Por isso que não pode ser em um dia, né, o planejamento estratégico. Eu preciso de números, não só os meus, eu preciso dos meus, preciso dos números do concorrente, preciso dos números do mercado. Então, beleza, receitas. Como é que foram as minhas receitas dos últimos 5 anos? Veio da onde? De qual segmento? De qual produto? Qual produto que tem a margem maior? Eu preciso analisar isso passado, olhando para trás. Preciso olhar custo fixo, custo variável, market share, preciso olhar o fluxo de caixa, eu preciso olhar tudo, né? É lógico que tem momentos sazonais no mercado. Então, por exemplo, nas operadoras de plano de saúde, a pandemia influenciou muito. E ela acabou com os planejamentos estratégicos, né? Chegou em 2020, nós tivemos um grande lucro. Por quê? Porque ninguém foi atendido na pandemia, o pessoal fica em casa, né? Quando acabou a pandemia, o pessoal começou, né? Eu tinha uma cirurgia marcada que eu adiei na pandemia, vou fazer agora. Tinha uma consulta lá com o Dr. Bento, vou fazer agora. E aí os custos explodiram, né? E quando a gente fala de saúde, o que é a dificuldade? Por exemplo, a receita vem da onde? A receita dos produtos individuais, né, daquele cliente que tem um plano de saúde pessoa física, vem dele, e o reajuste quem determina é a ANS, é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nos planos pessoa jurídica, aí é negociação com as empresas. Eu posso negociar, mas na pessoa física não. Então, aquelas operadoras que têm um volume muito grande de clientes pessoa física, né, é muito mais difícil. O Bento aqui, que é cliente da Unimed, por exemplo, ele paga lá R$ 500 por mês para ter o plano dele, né? O reajuste dele, quem determina é a ANS. Ele pode ter um problema de saúde amanhã e gastar R$ 1 milhão. Então, a previsibilidade na saúde é mais difícil do que na indústria. Eu já trabalhei em mineração, por exemplo, metalurgia, é um pouquinho mais fácil, né, o desafio. Mas, em resumo, eu preciso ter dados, eu preciso entrar no planejamento estratégico com os dados, não só meus, como do meu concorrente, quanto do mercado. Pode passar. Por que dados? Lá no planejamento estratégico, eu faço a chamada linha de visão, né? E eu preciso fazer uma linha de visão que enxergue, não a linha de visão caolha ou cega,
né? Eu preciso ter uma linha de visão adequada, com números adequados, de onde eu quero chegar, por que eu quero chegar. É impossível fazer uma linha de visão se eu não tenho histórico. Sem histórico, não existe linha de visão. Eu entro no planejamento estratégico, eu deveria gastar aí 1 a 2 semanas só discutindo o passado, tá? Só o passado. Pode passar. E eu preciso discutir o futuro, né? Então, quando eu faço um planejamento estratégico, eu discuto o futuro. Eu faço perguntas, perguntas óbvias e perguntas imbecis, que às vezes vão fazer sentido no futuro. Então, eu preciso construir um hospital, vou aumentar o meu laboratório, né? Nós vamos unificar a sede administrativa. Se o concorrente comprar um hospital da rede, o que eu faço? Então, no planejamento, eu preciso ter perguntas, muitas e muitas perguntas. E a partir das definições, né, para depois tentar desdobrar isso no planejamento orçamentário, eu também preciso olhar o risco. Né? Então, o risco ele é a incerteza nos objetivos. Se eu não tenho objetivo estratégico, eu não tenho risco. Se eu falo no meu planejamento estratégico, eu vou construir um hospital, eu tenho risco? Tenho. Tem risco de atrasar a obra, tem risco de eu não ter dinheiro para terminar, de eu ter que captar recursos no mercado. Uma infinidade de riscos surgirão, né, através da definição do meu planejamento estratégico. E eu preciso de orçamento para mitigar esses riscos? Também tem que fazer, né, essa pergunta. Então, sempre que eu faço um planejamento estratégico, eu preciso ouvir a área de GRC, a área de risco, né? Eu preciso que a área de risco faça uma análise ali e traga isso para a alta administração, né, para que a gente crie os controles internos e tente mitigar os riscos ao máximo possível. Pode passar. Beleza. Olhamos para o passado. Então, fiz o planejamento lá, olhei para o passado, mas eu também tenho que olhar para o futuro, né? Então, eu preciso olhar os efeitos esperados nos meus ativos e nos meus passivos decorrentes das variações macroeconômicas, né, do câmbio, da inflação, do preço dos imóveis, do produto interno bruto, né? Passa mais um, por favor. Eu preciso ter dados, né? Aqui está uma telinha lá do relatório da Fox. Eu preciso olhar o futuro. É lógico que prever o futuro só a mãe de Ná conseguiu, né? A gente é difícil para a gente na área de finanças, mas eu preciso ter uma previsão, pelo menos mínima, principalmente empresas que trabalham muito com derivativo, trabalham com outras moedas. É um pouquinho mais complicado. Trabalha muito com hedge. Eu preciso olhar o futuro. Então, no planejamento estratégico, olho o passado com muitos dados, olho o futuro e vejo quais os efeitos esperados nos meus ativos, né, e passivos para o futuro. Pode passar. E aí, pessoal, nós temos aqui algumas perguntinhas básicas, né? Então, qual o período do seu planejamento estratégico? 4 ou 5 anos, geralmente. Se eu vou fazer um orçamento, eu faço o orçamento para quanto tempo? 4 ou 5 anos. 4 ou 5 anos. É isso que eu deveria fazer. O que aconteceu na ANS? A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela foi analisar por que 119 operadoras de plano de saúde tinham sido liquidadas entre 2012 e 2016. E quando ela fez uma necrópsia dessas operadoras, né, de saúde, na época foram 119, ela percebeu que a maioria não fazia gestão de riscos, faltava confiabilidade nas demonstrações contábeis, mas elas não tinham orçamento, nem para o ano seguinte ou no máximo para o ano seguinte. Então, se você não tem nenhum orçamento para o ano seguinte, você não tem nada. Né? Então, quando eu faço o planejamento estratégico, eu tenho que tentar fazer um orçamento no mesmo período dele. Né? E eu preciso desdobrar esses objetivos estratégicos em peças orçamentárias. Isso é vital. Peguei uma empresa uma vez que estava lá no objetivo estratégico. Implantaram a área de inteligência de mercado. Pergunta se orçaram. Orçou a folha? Não. Orçou imobilizado, material de escritório? Não. Não orçou nada. Orçou um sistema? Os caras vão trabalhar por osmose? Não. Então fica difícil.
Qual a situação do caixa? É outra pergunta que eu tenho que fazer. Vou precisar captar recurso, né? Tudo que está no PE foi orçado. Eu preciso garantir que tudo que está no PE está orçado. Pode passar. E aqui eu pegando um gancho aqui já das palestras da manhã, né, que foram muito boas, até aumenta muito a minha responsabilidade aqui agora, do orçamento base zero e do orçamento base histórico. Eu acho que assim, para quem está pelado, cueca é roupa. Eu preciso ter pelo menos um orçamento, seja histórico, seja base zero, seja o que for, né? Então, só que todas as vezes que eu vi o pessoal tentar fazer um orçamento base zero, que para mim é melhor, lógico, que o base histórico, o orçamento base zero fica maior do que o histórico que vinha. O cara pede tudo ali no orçamento. Ele inventa, ele aumenta, né? E você pega o base zero, você vai ver, ficou maior. Na Votorantim, eu lembro que a gente tentou fazer e desistimos. Falamos, não, esse povo tá difícil demais. Difícil demais. Então, pessoal, o orçamento tanto faz, desde que ele exista, que ele seja feito com qualidade, que ele seja feito com calma e que ele espelhe o planejamento estratégico da organização. Pode passar. Outra coisa, pessoal. Tem empresa que faz uns planejamentos estratégicos bonito. Tem empresa que faz uns planejamentos estratégicos grande. Só que não tem caixa, não tem dinheiro, não tem gente para desdobrar o orçamento, para poder fazer aquilo, desdobrar nessa estratégia. Então tem ali ó, o planejamento do lado de lá e aqui o meu BUD, né? O meu caixa foi o que deu para fazer com o dinheiro que tinha no caixa, tá? Então, pessoal, planejamento estratégico, planejamento orçamentário e, pelo amor de Deus, chama o povo do financeiro e pergunta se tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não inventa moda, não. Né? Capital tá caro, Selic tá cara, né? Selic tá lá em cima, não é hora. Então, não esqueçam caixa. Teve um colega que falou hoje cedo aqui que o resultado contábil, ele não derruba as empresas, mas o caixa derruba. Ele tem completa razão, né? É fato. Pode passar. Então, pessoal, desdobramento do planejamento estratégico em peças orçamentárias. Pode passar. Então, aqui eu tenho um mapa estratégico, né, um pedacinho de um mapa estratégico. Então, quando eu faço o mapa estratégico, eu preciso ter os meus objetivos estratégicos. Não pode ser nada fora do contexto, não pode ser um negocinho pequeno, né? 2, 3 objetivos, mas não pode ser demais também, tem que ter um equilíbrio. Eu preciso desdobrar isso em indicadores. E aí, tem ninguém da qualidade aqui não, né? Eu acho que não, vou falar mal da qualidade agora. O povo da qualidade, quando faz o planejamento estratégico, eles gostam de indicador. É o povinho que gosta do indicador. Eu peguei uma empresa uma vez que ela tinha mais de 500 indicadores desdobrados do planejamento estratégico. Ninguém acompanhava nada, era um entojo, 15 dias do mês, só mexendo com o indicador, fazendo FCA, Chical, a espinha de peixe, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu. Fizemos um resumo, caiu para 60. 60. Né? Mas tá bom, né? Tá bom. Já melhorou. Então, assim, quando eu faço o planejamento estratégico, eu preciso criar indicadores, né? Primeiro, indicadores que eu consiga medir, né? Que eu consiga olhar e saber o resultado de uma forma fácil, de uma forma dinâmica, né? E tem que ser indicadores que eu consiga, na maioria das vezes, linkar com o orçamento, com os indicadores financeiros, né? Na medida do possível. E eu preciso desdobrar isso em CAPEX e OPEX, né? Então, o que é o correto? Eu faço o planejamento estratégico. Quando eu desdobro as peças orçamentárias, o ideal é fazer primeiro o CAPEX. O CAPEX. Por que é o CAPEX? Porque o CAPEX vai para o imobilizado, vai para o intangível, eu preciso de dinheiro para fazer ele. Preciso de money. Money que é good, no have. Né? Então, eu preciso. Primeiro, eu faço o CAPEX. Até porque muitas vezes o pessoal pede muitas coisas para o CAPEX que não são CAPEX, que é OPEX. Principalmente naquelas empresas que eles amarram o PPR do povo,
né, no OPEX, no orçamento, o cara mata a mãe dele, mas não perde o PPR, né? E aí, o que é o caminho dele? Joga para o CAPEX, empurra tudo para o CAPEX. Né? O CAPEX é a saída. Então, primeiro eu faço o CAPEX, classifico os projetos de uma forma adequada, depois eu faço o OPEX. Tá? Então, esse é o ciclo correto. Pode passar. E aí, pessoal, quando a gente observa, né, o ataque do mercado, eu preciso fazer o meu planejamento estratégico muitas vezes para me defender, né, quando eu estou sendo atacado pelo mercado. E aqui, ó, o quero orçamento, ele sempre aparece nos planejamentos. O povo quer orçamento. Você quer orçamento, Bento? Claro, todo mundo quer orçamento. O povo sai doido pedindo orçamento. Mas eu preciso dedicar o meu orçamento, e aí principalmente o CAPEX, em projetos de expansão e modernização, e não em sustain. É lógico que sustain é importante, estou falando que não tem que investir em sustain, mas modernização e expansão é o principal. Então, estou orçando com assertividade, com base no meu planejamento estratégico, com base na minha estratégia, então é uma pergunta para reflexão. Pode passar. E aí, pessoal, a maioria das empresas já costumam fazer isso, né, para fazer o CAPEX, faz a torre de projetos, prioriza aqueles projetos que são mais importantes para a organização e depois controla. Hoje, no sistema plano, eu consigo controlar o CAPEX. Né? Eu fiz algumas mexidas lá na minha DRE que eu levo ali as contas patrimoniais para a DRE do CAPEX, do ativo, vou lá na View, ele tira o efeito da baixa do patrimônio das transferências e estou conseguindo controlar as aquisições. Por quê? Porque muitas vezes também no CAPEX, o cara chega lá e fala que vai comprar um gato. Quando termina o projeto que você vai lá fazer o pós-audit, ele comprou um coelho. Né? Ou o projeto não vingou, não deu certo, gastei o dinheiro, perdi, e muitas vezes a alta administração não sabe o que deu isso. Então é sempre importante, primeiro, fazer a torre de projetos, priorizar os projetos que são importantes, e aí tem as áreas que vão tocar os projetos, engenharia, qualidade vai acompanhar tudo, mas os projetos têm que vingar. Tem muito projeto que é sonho, que foge à realidade, então isso vai depender do meu nível de caixa para correr esses riscos aí dessas brincadeiras, né? Então o meu CAPEX ele está bem dimensionado com estratégia, com o CAPEX, com caixa, fiz a torre, é para se pensar também. Outra coisa, depois do CAPEX, e aí é interessante, por exemplo, nas empresas que eu passei, eu procurei sempre fazer também o CAPEX Day, né? Dia do CAPEX. Por quê? Porque geralmente a gente mandava lá um formulário, um forms, mandava o pessoal preencher os projetos de CAPEX, colocar os sonhos, e aí a gente vai rir depois, porque vem cada coisa assim bem estranha. E depois a gente leva para a diretoria, né, para poder fazer as validações e faz o dia do CAPEX, que é o dia que a gente divulga os projetos de CAPEX, o que a gente vai priorizar, né, e tudo mais. Mas é importante depois também eu fazer o Budget Day. Então, quando eu faço o orçamento, e aí eu acho que o orçamento matricial é uma coisa mais linda do mundo, porque ele é participativo, né, principalmente quando a gente usa o plano, até teve a palestra da colega mais cedo aqui, formidável, sobre né, o GMD, a gestão matricial, ele é participativo. Então, no outro ano, a pessoa não pode falar que não foi envolvida, né, ou que orçou errado, ou que caiu na conta errada. Então, isso é fundamental, e tem demais. E é importante, depois disso, depois que você constrói o orçamento, você fazer um budget day, fazer o dia do orçamento, onde você vai mostrar a hora para a turma, falar, ó filho, você gastou tanto ano passado, você pediu tanto, foi aprovado tanto, tá aqui, assina, toma que o filho é teu. E aí, nesse sentido, eu acho interessante o base zero, porque geralmente, na maioria dos sistemas, né, ele pega o que você gastou no ano anterior, para você projetar no ano seguinte. Então, se o cara tinha 100 no ano anterior, ele gastou 60, o orçamento do ano seguinte é 60, né? Ou menos. Então, isso é fundamental e é isso que eu gosto muito no GMD também, pode passar. Quando você envolve
né, os gestores de pacote, gestores de entidade, né, o dono do pacote, como foi demonstrado aqui hoje pela manhã. Então, acho que isso é fundamental de passar. Então, pessoal, para a gente finalizar, né, para a gente relembrar tudo que foi dito aqui, né, quais são as estratégias essenciais para o planejamento de 2025? Então, primeiro, o mundo mudou, olhe ao seu redor, pense na estratégia. Pense na estratégia. Eu estou com muito medo dessas inteligências artificiais, que eu já falei aqui, né, eu não quero ficar sem emprego, eu não sei o que vai dar esse negócio, mas eu estou estudando. Estou lendo, estou vendo o que esse negócio faz, como é que funciona, né? Eu sou leigo em TI, né, nessa área, mas eu estou de olho e a gente tem que pensar nisso na estratégia. Informação é poder. Planejar e gerenciar o que se pode medir. Se eu posso medir, eu tenho que olhar esses dados, tanto os dados passados quanto os dados futuros, para me fazer um planejamento digno. E eu preciso, principalmente, o item 3, desdobrar o planejamento estratégico em peça orçamentária, né? Fazer uma execução com excelência desse desdobramento. Se eu tenho um planejamento estratégico descasado do planejamento orçamentário, é muito complicado. A chance de dar ruim, de dar errado, é muito grande. Então, são essas 3 estratégias, né, que eu proponho aí para 2025 passar. É isso que eu queria trazer para vocês. Tá aqui os meus contatos e estou aberto aí a perguntas, sugestões, discussões.